Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor reine mais uma vez sobre nós, nos dando graça, nos dando força para não desistirmos jamais dos nossos focos e alvos. Que nós venhamos prosseguir andando e caminhando com o Senhor, buscando sempre a sua face. Buscar a face de Deus, você já aprendeu tantas vezes, que é diferente de orar. Quando nós oramos, nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades. Quando nós oramos, nós expomos diante de Deus o que nós esperamos de Deus. Quando nós buscamos a face de Deus, então nós estamos colocando diante de Deus a soberania e 100% a escolha dele para realizar em nós o seu desejo. Então, quando eu oro, eu estou buscando algo para mim. Quando eu busco a sua presença, eu estou entregando algo para o Senhor. E que seja assim na sua vida. Seja assim na vida de todos nós. Ore, mas não esqueça de buscar a sua face. Buscar a face é o que Moisés luta para receber em Êxodo 33. Os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, esse sempre foi o desejo de conhecer a Deus como Deus é. E para que nós tenhamos esta comunhão com Deus, para que nós tenhamos a revelação de Deus na nossa vida, para que Ele se apresente a nós como Ele é, existem regras, existe um manual de comportamento, existe um manual de atitudes, de vida, em que nos outorga, então, o privilégio de conhecer a Deus mais além. Imagine que uma hora dessa, muitas pessoas estão orando. Muitas pessoas devem estar buscando a Deus. Muitas pessoas devem estar pedindo a Deus, buscando Ele de uma certa forma, para que as suas necessidades sejam supridas. Essa é a grande verdade. Mas quantos, na verdade, conseguem entender que é melhor buscar a tua face, a tua presença, do que se prender e se amarrar nas suas necessidades? O problema é que as necessidades que nós enfrentamos, ela nos pressiona a olhar para Deus só como provedor das necessidades. As dificuldades, muitas das vezes, cegam o ser humano da realidade entre o próprio ser humano e Deus. Então, quando você começa a habituar a sua vida a adorar a Deus através das ações do seu dia a dia, temer a Deus é adorar a Deus. Ter temor de errar por causa de Deus. Quando você começa a ter essa atitude diante do Senhor, você passa a ter mais paz, você passa a ter mais tranquilidade, você passa a acreditar mais, e você começa a aceitar a vontade de Deus, independente da pressão do mundo. Por isso, o bom dia, Espírito Santo, esta oração pelo qual nós realizamos, é buscando novamente a essência para a igreja, que somos nós que buscamos o Senhor. Se nós buscarmos a tua face de todo o nosso coração, você pode ter certeza. Se você crê na Bíblia, eu creio que você crê, porque senão você não estava aí orando comigo do outro lado. A sua hora
a sua bênção tem que chegar, porque senão tem algo de errado. Então a gente precisa estar orando, buscando o Senhor mesmo, porque à medida que você busca, você vai compreendendo quem tu és. Porque se você não sabe quem você é, você jamais conhecerá quem Deus é. Se você não conhece você mesmo, em que você pode se tocar, em que você pode se olhar, como é que você vai conhecer a Deus que você não toca e não olha? Deus toca e nos olha. Mas às vezes, como Jó no capítulo 11, passa tão despercebido que a pessoa não percebe que Deus tem tocado na vida dela, tem ajudado ela. Por isso que é muito importante a gente nunca esquecer o ato de gratidão. Agradeça a Deus pela manhã que você acorda. Você já deve ter ouvido falar muitas pessoas que dormiram, como esse ator da Globo, que dormiu e não acordou mais. Esse famoso ator da Globo aí, há pouco tempo que veio a óbito, me fugiu aqui o nome dele, bem famoso, que fez, era Dona Flor e seus dois maridos, esse cara fez esse papel, enfim. Então ele foi dormir, novo, não tinha 60 anos, e veio a óbito. Então agradeça a Deus, porque você, enquanto muitos estão dormindo, você está de joelho buscando a face do Senhor. Enquanto muitos já foram dormir e não sabem que daqui a pouco virá óbito. Ele não sabe. Louve ao Senhor. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz aqui, em Ageu, no capítulo 1, verso 9, o Senhor disse: esperais muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando levaste para sua casa, eu dissipei, eu soprei, eu fiz com que esse pouco fosse embora. Quantas pessoas estão vivendo o versículo 9? Dentro do contexto igreja. Porque aqui era a igreja de Ageu. Isso era o povo de Deus, que chamava Deus pelo seu nome. Quantas pessoas estão vivendo isso? Além de ganhar pouco e trabalhar muito, parece que está no saquetel furado, porque o dinheiro nunca dá. Quantas pessoas estão humilhadas porque não tem o dinheiro da passagem, não tem o dinheiro de comprar um pão? Por que será que está acontecendo? Então eu te pergunto, por que no Brasil, já que nós estamos falando aqui no Brasil, por que tanto brasileiro vivendo o versículo 9? Por que tanta gente sai do Brasil porque aqui não dá certo e vai embora para outro país e vai sofrer em outros países? Embora tem gente que se dá bem, mas a maioria saiu do Brasil, gostaria de voltar, mas não consegue voltar mais porque não tem nada aqui. Não tem um pedacinho de terra, não, já perdeu os parentes tudo, por causa de dinheiro os pais, tudo foram morrendo, os parentes nunca vieram no velório porque estão ilegal onde estão, e se sair de lá não pode voltar. Então você vê que o mundo anda na contramão, porque tornou aquele que era pai somente um Deus. Mas aquele que busca a presença de Deus, olha para Deus como pai. E como pai, a gente se preocupa mais em obedecer do que pedir. Porque o bom pai dá o filho que ele precisa. Deus dá aquele que ele deseja. Deus na minha vida, se eu olhar Deus como Deus, ele é soberano. Ele faz se ele quiser. Mas se eu olhar ele como pai, ele me olhar como filho e não como criatura, ele faz por amor. Ele vai além. Então está escrito aqui. Mas por que estava acontecendo? Porque todos estavam preocupados com a sua casa, a sua vida. Eles vêm de uma luta muito grande. Eles vêm do exílio. Então, diante da crise, eles resolvem cuidar da vida deles. Aí Deus começa a pesar a mão. E não é diferente no século 21. Talvez você tenha passado dificuldade. Você, para ofertar na obra de Deus, tem sido uma luta. Para pagar suas contas, você tem, olha... E está sempre com medo quando você faz um sacrifício a mais, o que vai acontecer mês que vem.
Mas a Bíblia diz que quem é fiel será acumulado de bênção. Ou a gente crê ou a gente não crê. O problema é que a maioria não aceita. Quando você pede para fazer uma reflexão e dizer, olha, o problema é teu, não é do diabo. O diabo não tem poder para te empobrecer e te destruir. A única pessoa que tem poder para te destruir é você mesmo. Porque nem Deus quer te destruir. Porque ele só te pesa a mão quando você erra contra ele. Então, se você está passando lutas e provas, essas provas não saem. Ou quem sabe você já se acomodou, você é improdutivo, você já se acomodou da esmola, já se acomodou viver uma vida medíocre. Por que será? Deus não quer te abençoar? O Satanás tem mais visão do que Deus para colocar os homens na Forbes, mostrando na Forbes os homens mais ricos. Ele tem mais visão que Deus. E Deus não quer que você... A Bíblia diz, ó, eu sou o dono do ouro e da prata, diz o Senhor. No verso número 8 de Ageu 2. Eu sou dono do ouro e da prata. Então, se ele é dono do ouro e da prata, o que Satanás está fazendo com o ouro e da prata que te pertence? O que ele está fazendo com a riqueza de Deus que te pertence? O que ele está fazendo? Se deu brecha. E aonde está essa brecha? Eu vou pregar no domingo. Então por que Deus não quer abençoar você? Ele quer abençoar você. Mas seja mais do que ouvinte. Seja mais do que fã-clube, do que seguidor da rede social de qualquer pastor, ainda que seja eu. Vamos todos ser praticantes da verdadeira palavra. Leia, presta atenção. Quando o povo começou a trabalhar para Deus, a Bíblia diz que Deus então diz para eles, ó, esta é a aliança que eu fiz convosco. Quando saístes do Egito, meu espírito habita no meio de vós, não temais. Neemias vai falar a mesma coisa no capítulo 9, versículo 20, porque eles são da mesma geração. Ageu, Neemias, Daniel, Ezequiel, estão na mesma geração. Zacarias, Malaquias, Naum, estão na mesma geração. Amós, estão na mesma geração. Estão vivendo a mesma luta. Então, se o Espírito Santo, como está no verso 5, se eu crer que ele está em mim, para que temer? Então buscai a face do Senhor. Esforça-te, gente. Ora com verdade, luta para ser fiel. Não cruza os braços, porque você vai morrer à míngua. Sua velhice vai chegar e você vai viver uma apatia. Você vai viver uma amarelice, uma tristeza, porque sua vida não vai fazer sentido. Você vai acordar de manhã, tomar café, tomar chá, comer bolo, comer pão com manteiga, se é que vai poder, se a diabetes não tomar conta. Ficar andando na sala para lá e para cá, já não pode dirigir. Vai fazer o quê? Se Deus não te ter, se você não tiver misericórdia de você, como que Deus vai te abençoar? E se Deus não te abençoar, o que será de você? O que adianta viver mais anos? Se a velhice vai ser o terror da sua vida. Se está difícil aqui, imagine se você tiver viver aos 80, 90 anos. Você já imaginou? Que razão terá você com 90 anos de dobrar o joelho comigo e orar, se eu estiver vivo? Porque se a vida agora está amarrada com 90 anos, 80, meu filho, é melhor morrer agora. Porque aí você não passa pela vergonha de andar de fraldão. Alguém tem que levar você para tomar banho. Alguém tem que levar você para tomar sol. Alguém tem que levar você no hospital, na UPA, porque você não pode ir sozinha. Alguém tem que ajudar você a subir no ônibus, porque você não pode ter um carro e um motorista. Isso é soberba? Não. Isso é o direito seu. Deus quer te abençoar. O eunuco da rainha de Candace não estava num jumento, não. Ele estava numa carroça linda. Quando Felipe foi até ele e pregou o evangelho. Poxa, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Aí diz a Bíblia Sagrada, que Deus diz assim, olha, considerai, eu vos peço que de hoje em diante, no 24º dia do 9º mês,
desde o dia em que vocês começaram a lançar os alicerces do meu templo, eu quero pedir a vocês que começaram a dedicar na minha casa, considerai a coisa que eu vou te dizer agora. Olha o que Deus está dizendo. Ainda há semente no celeiro? A videira, a figueira, a romazeira, a oliveira ainda estão dando os frutos? Ainda estão? Está escrito aqui. Mas de hoje em diante, eu vos abençoarei. Então está claro, igreja do Senhor, Deus sabe aonde está ou não dando fruto. Ele sabe exatamente aonde na sua vida tem que melhorar. Ele disse aqui, ele sabia. E ele está perguntando a todo mundo, está dando fruto? Eu sei que não, mas a partir de hoje eu vos abençoarei. Mas eu não posso pregar essa palavra agora irresponsável, dizer para você, ó, daqui de hoje em diante, Deus vai te abençoar. Vai te abençoar se você fizer o que esse povo de Ageu fez. Priorizaram a obra de Deus. Obedecer a Deus. E infelizmente é isso. Muita gente que me ouve não obedece. Fica me ouvindo. Está aqui escrito a Bíblia Sagrada. Se eu e você cuidarmos da obra de Deus, Deus vai nos abençoar. Por quê? Porque o Espírito Santo, verso 5, ele colocou já desde que saíram do Egito, mas eles nunca souberam, porque o povo murmurador. 1 Coríntios 10, versículo 1 ao 3, lê lá para você ver. Eles são condenados de tanto murmurar, mas por isso que você tem que ler a Bíblia toda, para você conhecer a história, para você não conhecer texto isolado, mas está aqui, ó. Esta aliança que eu fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Então o povo saiu do Egito, presta atenção, o Espírito Deus colocou sobre eles, o Espírito Santo. Mas eles zombaram de Deus, eles não acreditaram, eles não honraram, não oraram, não glorificaram ao Senhor, só reclamaram diante das dificuldades. Aí você vai ler lá em 1 Coríntios 10, versículo 1 adiante, isso que eu pedi você agora, diz que todos eles que saíram do Egito, seus corpos foram espalhados pelo deserto. Não fui eu que disse, está na tua Bíblia. Mas o Espírito não estava com ele, pastor, estava, mas eles viraram as costas pelo Espírito Santo, porque olharam para o seu nariz, quiseram resolver o seu problema. Estava todo mundo preocupado com o seu eu. O pão de cada dia, que deu pão, Moisés, não vem pão, não tem carne, não tem água, nós não chegamos nessa Canaã, por que esse negócio está demorando? Então, meus amados irmãos, isso é palavra, é Bíblia Sagrada, mas é isso que vai mudar a tua vida. Persevere nisso, conserta, ou nós não podemos mais mencionar a Bíblia, ou é melhor você deixar de crer se a minha oração e esse bom dia Espírito Santo, as mensagens que Deus me usa a pregar, não está fazendo diferença na sua vida, é melhor parar. E não vai me surpreender, porque Deus disse que o amor de quase todos vão se esfriar. Então a igreja padece, não a verdadeira, que a maioria não é verdadeira, padece, não vive as bênçãos do Senhor. O ouro e a prata que é de Deus está guardado com ele. E ele está lá de cima olhando para quem ele vai abençoar. Mas cadê os adoradores? Cadê as pessoas de coração puro e reto? Senhor meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Mais uma vez, meu Deus, não há outro caminho, não há outra maneira de sermos abençoados pelo Senhor. Eu te suplico, eu te clamo, sê conosco, ajuda-nos a não sermos uma geração de Ageu, aquela geração cega, mas ajude a sermos uma geração de Ageu recuperada, em que viu que os problemas que estavam vivendo não era o poder de Satanás, nem era a falta de amor ao Senhor, mas era o Senhor querendo um conserto com todo mundo. Olha para todo mundo que ora comigo, esses pedidos que estão aqui,
Porque se nós estamos buscando com sinceridade a tua face, queremos de fato fazer a diferença, queremos de fato magnificar o teu nome, o Senhor não nos abandonará. O Senhor fará em nossa vida grandes coisas. Ajuda, meu Deus e meu Pai, que nós sejamos apaixonados pelo Senhor, que cada dia da nossa vida daqui para frente, já que nós sabemos que estamos vivendo o período pré-arrebatamento, pré-tribulação, meu Pai, ajuda para que nós façamos da nossa vida uma vida, meu Deus, construída no seu altar. E assim possamos, meu Deus e meu Senhor, fazer o melhor, construir contigo o melhor, dedicar ao Senhor a nossa fé, dedicar ao Senhor a nossa compaixão, dedicar ao Senhor a nossa voluntariedade. Porque, meu Deus, o salmista pediu que nós bendizêssemos ao Senhor. Quer dizer, que nós abençoássemos o Senhor com as nossas atitudes do bem, com as nossas atitudes corretas, retas, íntegras, honestas. Meu Deus, o mundo vai se esfriando. As pessoas vão se tornando cada dia mais céticas. Mas ainda há remanescentes. Ainda há gente que ama o Senhor. Se essas pessoas estão buscando aqui agora, com sinceridade, se elas estão orando, meu Deus, porque elas querem a tua presença, elas querem conhecer melhor o Senhor, elas querem fazer o que te agrada, então abençoe cada uma delas. Coloque sobre elas, meu Pai, projetos para o Senhor nas suas vidas. Coloque nelas sonhos do Senhor, porque os delas já estão nelas. Ajude-nos a construir em nós projetos que alcançam, meu Deus, os seus sonhos. Ajuda-nos, meu Senhor, porque assim como foi nessa geração de Ageu, houve um tempo, a oliveira, a figueira, a romanzeira, a videira, nada dava seu fruto. Estavam vivendo uma crise, mas o Espírito do Senhor estava lá. É porque eles não observaram. E eu sei que o Espírito do Senhor, depois de Atos, está sobre toda a terra, procurando, meu Deus, aquele que deseja recebê-lo sobre a sua carne, para que então a carne desapareça e o espiritual floresça. Ajude, meu Senhor, prospera-nos no conhecimento, faça-nos como as palmeiras, as palmas que nós aprendemos, que cresce de 15 a 30 metros de altura, que isso fala do nosso crescimento espiritual, para que nós sejamos vistos, meu Deus, como pessoas que crescem sempre por causa da sua palavra, por causa da sabedoria. Aprendemos que as palmas, meu Deus, produzem de 100 a 200 anos de fruto. E quantas pessoas pararam de dar fruto já no primeiro ano de crente, já no primeiro mês de cristão? Um já tem 5, 10, 20 anos, já não produz nada, tem 40 anos de igreja e já esqueceu o dia que produziu almas, que já produziu para o Senhor, que fez a diferença, porque o diabo trouxe o voto de pobreza para a igreja aceitou, fica dizendo que ser rico é coisa do diabo, que é melhor ser pobre com Deus do que ser rico com capeta. Não, eu não quero ser rico com capeta, mas também não quero ser pobre com o Senhor, não, porque só dá quem tem. E se nós tivermos condições, se eu pensasse como a maioria da igreja, nós não tínhamos tantas crianças, tantas pessoas alimentando todos os dias. Então, desse povo, um pensamento que vem dos céus, sejam produtivos. Aprendemos que a palma tem um porte real. Nós precisamos, Pai, como Estevão, olhavam para ele, era como um anjo.
Que as pessoas olham para nós e possam observar que somos uma igreja ambulante, andante, que há o Espírito do Senhor sobre nós. Derrama, coloca sobre nós o tabernáculo, como está no verso 15 de Apocalipse 7, que significa louvor, adoração, sacrifício, a cruz, a proteção. Faça isso conosco. Ajuda, meu Deus, esse ministério crescer. Repreenda todos os demônios que estão trabalhando e vão trabalhar na madrugada para impedir os nossos sucessos, para impedir os nossos projetos. Eu repreendo os demônios em nome do Senhor Jesus Cristo. Demônios que me ouvem, eu os repreendo no nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vos repreende, demônio da miséria, demônio da frustração profissional, da frustração sentimental, da frustração física, na saúde. Saia em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, que nós tenhamos êxito e possamos colher, meu Pai, nesta quarta, porque todo dia é dia de milagre. Todo dia nós podemos dar um testemunho no final do dia, se nós lutarmos para isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajudai, Pai. Nos ajudai, Pai. Tenha compaixão de nós. O Senhor diz para a geração de Ageu, no capítulo 1, trabalhai, esforçai, porque eu vos abençoarei. E às vezes as pessoas não estão trabalhando, porque estão procurando emprego e não trabalham. Ajude os crentes. Ajude, meu Pai. Eu tenho dito sempre que nós precisamos se tornar mais cristãos do que crentes. Porque crentes estão ligados a denominações, mas cristãos estão ligados a Cristo. Prospera o teu povo na humildade, na sinceridade, deixar de ser avarentos. Ajuda, meu Senhor, que eu ouça testemunhos de alguém. Eu quero ouvir testemunhos, porque agora eu fico dando meu testemunho, fica parecendo que eu sou hipócrita, que eu sou demagogo, que eu estou querendo humilhar alguém. Mas como eu não posso contar o que o Senhor está fazendo? Então, meu Deus, faça na vida dessas pessoas aí testemunho, coisas grandes, para que eles possam testemunhar e edificar a fé dos outros que estão fraquinhos. Mais uma vez eu te agradeço entregando esta oração ao Senhor, estendendo as minhas mãos e profetizando e abençoando a sua vida com todo o meu coração, de toda a minha fé, com todo o meu amor à obra de Deus. Mas receba, vai continuar recebendo a minha oração, o meu respeito, o meu carinho, a mesma forma, a minha autoridade espiritual. Quando tem que dar o cajado, é o cajado. Quando tem que passar a vara, não tem jeito, porque a vara e o seu cajado nos consola, já disse Davi no Salmo 23. Tá bom? Amo vocês em Cristo Jesus.